Seja muito bem-vindo a mais um dia do nosso projeto Bíblia em um ano. Hoje entramos em um dos blocos mais intensos e reveladores do livro de Números. Aqui não veremos apenas eventos históricos. Veremos o coração humano sendo exposto. Veremos liderança sendo testada. Veremos incredulidade confrontando promessas e veremos a santidade de Deus diante da murmuração. Nos capítulos 11 a 14 acompanharemos o povo reclamando mesmo sendo sustentado pelo céu, a sobrecarga emocional de Moisés, a inveja dentro da liderança, a missão dos espias, o momento decisivo em que Israel escolhe entre fé e medo. Esses capítulos não falam apenas sobre o deserto antigo, eles falam sobre o deserto do coração humano. Prepare seu espírito. Hoje não é apenas leitura, é confronto e transformação. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua palavra com temor e reverência. Sabemos que não estamos apenas lendo um texto antigo, estamos ouvindo a Tua voz. Pai, guarda o nosso coração de murmuração. Livra-nos de desprezar aquilo que o Senhor já tem feito por nós. Ensina-nos a confiar quando o caminho parecer difícil. Dá-nos discernimento para entender estes capítulos, que possamos enxergar o que eles revelam sobre o Teu caráter, sobre o pecado humano e sobre a necessidade de fé verdadeira. Espírito Santo, ilumina nossa mente. Que esta leitura não seja superficial, mas profunda, transformadora e viva. Se houver incredulidade em nós, confronta. Se houver medo, fortalece. Se houver orgulho, corrige. Que ao final deste dia estejamos mais dependentes de Ti e mais apaixonados pela Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Números 11. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. E o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu alguns na extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés. E Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Pelo que também os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos alhos porós, e das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua aparência como a de bedélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e o moía em moinhos, ou o pilava no grau, e o cozia em panelas e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de bolos amassados com azeite. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Ouvindo, pois, Moisés o povo chorar pelas suas famílias, cada um à porta da sua tenda, acendeu-se a ira do Senhor grandemente, e também pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Gerei-o eu para que me digas: Leva-o no teu regaço como a ama leva o que mama, à terra que juraste a seus pais. Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porque choram a mim dizendo: Dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me de uma vez, se achei graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Então o Senhor disse a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que tu sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. E descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu só não a leves. E dirás ao povo: Santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois melhor nos ia no Egito. Por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até que vos saia pelos narizes e vos seja em nojo. Porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é o povo no meio do qual eu estou. E tu dizes: Dar-lhes-ei carne, e comerão 1 mês inteiro. Matar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Porém o Senhor disse a Moisés: Acaso encurtou-se a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Então saiu Moisés e falou ao povo as palavras do Senhor,
e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre ele e o pôs sobre os 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram. Porém depois nunca mais. Mas no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o espírito, porque estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então um moço correu e o anunciou a Moisés, dizendo, Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu Moisés, proíbe-lhes. Porém Moisés lhe disse, Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de um lado, e quase caminho de um dia do outro lado, ao redor do arraial e quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite e todo o dia seguinte, e ajuntaram as codornizes. O que menos ajuntou colheu 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estando ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que chamou o nome daquele lugar Quibrote-Atavá, porquanto ali sepultaram o povo que teve o desejo. E o povo partiu de Quibrote-Atavá e se acampou em Azerote. Números 11. É um capítulo sobre o perigo da alma insatisfeita, o peso invisível da liderança e a diferença entre necessidade e desejo. É um retrato cru do que acontece quando Deus sustenta um povo, mas o coração desse povo ainda está preso ao Egito. 1. O que isso revela sobre Deus? Deus aparece aqui como santo e presente. O texto começa com algo chocante. O povo se queixa e isso é mal aos ouvidos do Senhor. Não é porque Deus é nervoso, é porque a murmuração não é apenas reclamação, é acusação espiritual. Quando a pessoa murmura, ela está dizendo mesmo sem palavras, Deus não está cuidando bem de mim. E o fogo que consome as extremidades do arraial mostra um padrão. Deus trata o pecado antes que ele se torne cultura. Extremidades não é detalhe. É como se a murmuração começasse a contaminar e Deus marcasse limite. Mas logo em seguida vemos outra face do caráter de Deus. Misericórdia acionada por intercessão. O povo clama a Moisés, Moisés ora e o fogo cessa. Deus é justo, mas ele responde à intercessão. Isso revela que Deus não quer destruir. Deus quer corrigir e trazer o coração de volta. Depois, Deus faz algo extraordinário. Ele não apenas resolve o problema do povo, ele resolve o problema do líder. Quando Moisés desaba, Deus não o humilha. Deus o socorre com estrutura, 70 homens para carregar o peso. Deus é tão Deus de santidade quanto Deus de cuidado com os seus servos. E tem uma frase que é uma chave teológica. Acaso encurtou-se a mão do Senhor? Isso é Deus dizendo, o limite não está em mim. Está no que vocês acreditam sobre mim. 2. O que isso revela sobre o pecado? O pecado aqui não é apenas querer carne. O pecado é mais profundo. É nostalgia espiritual. Saudade do Egito. Eles dizem, no Egito comíamos de graça. Isso é uma mentira emocional. No Egito havia comida, mas havia escravidão. O coração faz isso. Ele romantiza o cativeiro quando o processo de Deus parece lento. Esse é um dos pecados mais perigosos. A alma prefere uma escravidão familiar do que uma liberdade que exige fé. E repare, o texto fala do populacho que estava no meio. Isso revela como desejos desordenados são contagiosos. A murmuração se espalha como fumaça. Começa em um grupo, vira clima, depois vira cultura. E o maná, que era milagre diário, vira desprezo. Coisa nenhuma há senão este maná. Ou seja, quando o coração adoece, até o milagre vira monotonia. O problema nunca foi o maná, foi a alma. Esse capítulo expõe um pecado específico. Ingratidão crônica. É a incapacidade de reconhecer provisão porque o desejo manda mais do que a gratidão. E Deus é tão sério com isso que dá carne, até sair pelos narizes e virar nojo. Isso é pedagógico. Deus às vezes responde um desejo para revelar o veneno do desejo. Existe uma diferença entre Deus suprir necessidades e Deus permitir que você experimente o peso do seu próprio desejo. O fim com praga e o nome do lugar. Sepulcros do desejo é a Bíblia pregando sem microfone. Desejo sem governo sepulta a gente por dentro. 3. O que isso revela sobre o ser humano?
Números 11 mostra que o ser humano se cansa do extraordinário se ele virar rotina, confunde conforto com propósito. Se esquece rapidamente do preço do pecado, transfere responsabilidade, culpa a Deus. E quando o coração está vazio, o estômago vira Deus. Isso é profundo. O povo não estava com fome de carne, estava com fome de controle. Carne era símbolo de um passado controlável. Maná era dependência diária. Maná ensinava: você vive do que Deus dá. Carne dizia: eu quero escolher o cardápio. E Moisés aqui nos mostra outro lado do ser humano. O líder também quebra. Ele não aguenta. Ele diz coisas fortes, ele entra em desespero. Isso é importante porque Deus não exige liderança de ferro. Deus sustenta liderança com repartição de carga. E o episódio de Eldade e Medade é uma revelação rara. O Espírito de Deus não está preso ao local oficial. O Espírito repousa onde Deus quer. Josué quer controlar, proíbe. Moisés, amadurecido, diz: quem dera todo o povo fosse profeta. Aqui nasce um coração pastoral verdadeiro. Liderança que não tem ciúme, que não disputa palco, que se alegra com outros sendo usados. 4. Como isso aponta para Cristo redenção. Números 11 aponta para Cristo de várias formas. Maná é a figura do pão que vem do céu. Jesus se apresenta como o verdadeiro pão. O povo rejeita o maná. Muita gente rejeita Cristo não por falta de evidência, mas por falta de desejo de dependência. Moisés intercede e o fogo cessa. Cristo é o intercessor perfeito. O Espírito repartido entre 70 aponta para uma realidade maior. Deus derramaria o Espírito sobre muitos, não sobre um só, eco de Pentecostes. E tem algo ainda mais profundo. O povo quer carne, mas rejeita o Senhor que está no meio deles. Isso é o drama humano. Desejar coisas e rejeitar presença. Cristo vem justamente para restaurar a ordem, presença acima de apetites. 5. Aplicação prática e confronto para hoje. Esse capítulo é um espelho. Ele pergunta: você está reclamando do processo de Deus porque sente falta do Egito disfarçado? Você tem desprezado o maná, aquilo que Deus te dá diariamente, por parecer simples demais? Seus desejos estão sendo governados pelo espírito ou pela saudade do conforto? Você está pedindo algo a Deus que, se Ele der, pode virar sepulcro dentro de você? Você está sobrecarregada como Moisés, tentando carregar sozinha o que Deus nunca mandou você carregar? A grande revelação de Números 11 é esta: a murmuração não é sobre circunstâncias, é sobre adoração, porque quem reclama do cuidado de Deus está, no fundo, dizendo que Deus não é suficiente. E a maior cura aqui não é carne nem maná, é arrependimento de alma. Números 12. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope que tomara, porque tinha tomado mulher etíope, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. E Arão olhou para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ah, Senhor meu, rogo-te que não ponha sobre nós este pecado, que loucamente cometemos e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E o Senhor disse a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. E o povo não partiu até que recolheram Miriam. Depois o povo partiu de Azerote, e acampou-se no deserto de Parã. Números 12 não é apenas um conflito familiar. É um capítulo sobre autoridade espiritual, ciúme ministerial, mansidão verdadeira e temor ao Senhor. Aqui nós vemos algo muito humano. Inveja disfarçada de espiritualidade. Uma raiz do problema no coração. O texto começa dizendo que Miriam e
Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher etíope que ele havia tomado. Mas rapidamente percebemos que o problema não era o casamento, era algo mais profundo. Eles dizem, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Aqui está o verdadeiro motivo. Comparação, competição, ciúme espiritual. Miriam era profetisa. Arão era sumo sacerdote. Ambos tinham um ministério. Mas Moisés tinha algo diferente, intimidade única com Deus. Isso revela algo importante. Nem todo chamado é igual, nem toda autoridade é distribuída da mesma forma. Deus escolhe funções diferentes. O problema começa quando alguém começa a medir seu valor comparando-se com o outro. 2. Deus ouve o que falamos em secreto. O texto diz algo forte. E o Senhor o ouviu. Eles falaram entre si. Mas Deus ouviu. Isso nos ensina. Deus ouve murmurações escondidas. Deus ouve críticas internas. Deus ouve quando falamos contra autoridades levantadas por Ele. Existe uma diferença entre correção bíblica e rebelião silenciosa. Aqui não havia zelo pela verdade. Havia ferida de ego. 3. A mansidão de Moisés. O texto faz uma pausa e declara: Moisés era muito manso, mais do que todos os homens sobre a terra. Isso não é fraqueza, é força sob controle. Moisés não se defende. Ele não responde. Ele não briga. Ele deixa Deus agir. Isso revela um princípio espiritual poderoso. Quem anda em verdadeira autoridade não precisa se autopromover. Deus defende quem ele levanta. 4. A diferença entre profeta e líder de governo. Deus então desce na coluna de nuvem e chama os três. Ele explica algo profundo. Profetas recebem visões e sonhos. Mas Moisés fala boca a boca com Deus. Isso é linguagem de intimidade e confiança. Teologicamente, isso aponta para algo maior. Moisés é um tipo de Cristo. Ele é mediador. Ele é aquele que fala face a face com Deus. Aqui Deus estabelece algo claro. Existe diferença entre dons espirituais e posição de governo espiritual. Nem todo profeta governa. Nem todo ministro tem autoridade estrutural. Isso não é sobre superioridade. É sobre função. 5. A lepra. O reflexo do pecado. Quando a nuvem se retira, Miriam está leprosa. A lepra na Bíblia simboliza pecado exposto. O que era murmuração interna agora se torna visível externamente. Por que Miriam foi atingida e não Arão? Alguns estudiosos entendem que ela iniciou a crítica. O verbo no hebraico está no feminino primeiro. Ela já era reconhecida como líder feminina em Israel. Isso revela algo importante. Quanto maior a influência, maior a responsabilidade. 6. O coração de Moisés. Agora vem a parte mais profunda. Moisés poderia ter dito: está vendo? Eu falei. Mas não. Ele clama: ó Deus, rogo-te que a cures. Aqui está o Espírito de Cristo. Ele intercede por quem o atacou. Isso nos ensina. Liderança verdadeira intercede, não se vinga. Maturidade espiritual responde com oração, não com reação. 7. A disciplina de Deus. Deus cura, mas impõe 7 dias fora do arraial. Isso mostra algo equilibrado. Deus perdoa, mas disciplina permanece. Graça não anula consequência. E o mais lindo, o povo inteiro espera Miriam. Ninguém avança até que ela seja restaurada. Isso revela algo sobre comunidade. O povo de Deus não descarta quem falha. Ele espera a restauração. O que esse capítulo revela? Sobre Deus. Ele defende seus servos. Ele estabelece autoridade. Ele disciplina com justiça e misericórdia. Sobre o pecado. Começa no coração. Pode se disfarçar de espiritualidade. Quando não tratado, se torna público. Sobre liderança. Verdadeira autoridade não reage, confia. Mansidão é poder sob controle. Intercessão é marca de maturidade. Aplicação para hoje. Muitas divisões nas igrejas não nascem de heresia, nascem de comparação. Muitas críticas não nascem de zelo, nascem de insegurança. E muitas pessoas querem o lugar de Moisés, mas não querem a responsabilidade de falar face a face com Deus. Números 13. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Enviou-os, pois, Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu;
Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofse. Da tribo de Gad, Geuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi por aqui para o Neguebe e subi a montanha. Vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não? Esforçai-vos e trazei do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram pelo Neguebe e chegaram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. E Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois chegaram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes resposta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Números 13 é um dos capítulos mais decisivos da história de Israel. Aqui não estamos apenas lendo um relatório de espionagem. Estamos assistindo ao nascimento da incredulidade coletiva. Quem Deus mandou espionar? Primeiro ponto importante. Foi Deus quem disse a Moisés para enviar os espias. Isso revela algo poderoso. Deus já havia prometido a terra. A espionagem não era para decidir se deveriam entrar. Era para observar como conquistariam. A promessa já estava dada. Mas o coração do povo ainda não estava pronto para confiar. 2. A terra era exatamente como Deus disse. Os espias confirmam. A terra mana leite e mel. É fértil. É abundante. O fruto é extraordinário. Ou seja, Deus não exagerou. Ele não prometeu algo simbólico. Ele prometeu algo real. O problema nunca foi a terra. 3. O relatório que divide o destino. 12 homens viram a mesma terra, mas 10 viram gigantes. 2 viram promessa. Isso é fundamental. A realidade não mudou. A perspectiva mudou. A fé não ignora o problema. Ela interpreta o problema à luz da promessa. Os 10 espias não mentiram, mas interpretaram a realidade sem considerar Deus. E aqui está o ponto central do capítulo. O medo transforma a promessa em ameaça. 4. A frase mais perigosa do capítulo. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Preste atenção nisso. O texto não diz que os gigantes disseram isso. Eles mesmos se enxergaram assim. Incredulidade começa na autoimagem. Quando você esquece quem é em Deus, você diminui diante dos desafios. Eles já haviam atravessado o Mar Vermelho, já tinham visto pragas, livramentos, maná do céu, mas diante do novo desafio, esqueceram o passado com Deus. 5. Calebe. O espírito diferente. Calebe não negou a existência dos gigantes. Ele apenas afirmou: subamos animosamente, porque certamente prevaleceremos. A diferença não estava na força física, estava na memória espiritual. Calebe se lembrava de quem estava com eles. Fé não é ausência de problema, é consciência da presença de Deus. 6. O pecado que não parece pecado. Números 13 revela um pecado silencioso, incredulidade. Não é idolatria, não é imoralidade, não é rebeldia explícita, é simplesmente não confiar. E incredulidade é grave porque ela despreza a promessa, ela desonra o caráter de Deus, ela impede avanço. Deus já tinha dado a terra, mas o povo escolheu acreditar no medo. 7. Aplicação para hoje. Quantas vezes fazemos o mesmo? Deus promete,
Deus confirma. Deus mostra evidências. Mas quando vemos gigantes, finanças, problemas, oposição, desafios, começamos a nos enxergar como gafanhotos, e a batalha muda de fora para dentro. 8. A pergunta central. Você é dos 10 ou dos 2? Porque espiritualmente falando, todos nós passamos por Canaãs. E toda promessa vem acompanhada de gigantes. Mas gigantes não anulam promessas. Eles apenas testam a fé. Números 14. Então toda a congregação levantou a sua voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito. Ou tomara que morrêssemos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Ferir-lo-ei com pestilência e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Porém Moisés disse ao Senhor, então os egípcios o ouvirão, porque com tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos habitantes desta terra, que ouviram que tu, Senhor, estás no meio deste povo que face a face apareces, e que a tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que ouviram a tua fama falarão dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça. Como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, rogo-te a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, que todos aqueles homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá. E disse o Senhor a Moisés e a Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima, os que contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão para vos fazer habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Porém os vossos filhos, de que dissestes que seriam por presa, introduzi-los-ei nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Quanto a vós outros, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas prostituições, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei. Certamente assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aqui morrerão.
e os homens que Moisés enviara a espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar contra ele toda a congregação, infamando a terra. Aqueles homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Porém Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, ficaram com vida dentre aqueles homens que foram espiar a terra. Depois que Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo se entristeceu muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porque havemos pecado. Porém Moisés disse: Por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Porque vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, eles se obstinaram em subir ao cume do monte. Mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam naquele monte, e os feriram e derrotaram até Horma. Números 14 não é apenas uma continuação do relatório dos espias. É o momento em que a incredulidade se transforma em rebelião aberta. Aqui acontece algo gravíssimo. O povo prefere a escravidão conhecida à promessa desconhecida. Uma noite que mudou uma geração. O texto começa dizendo que o povo chorou naquela noite. Não era arrependimento, era medo. Eles disseram: Tomara que tivéssemos morrido no Egito. Vamos escolher outro líder e voltar. Perceba a gravidade disso. Eles rejeitam Moisés, rejeitam a promessa, rejeitam a direção e indiretamente rejeitam o próprio Deus. Incredulidade prolongada se transforma em rebeldia. Pois o ataque não era contra Moisés. Deus deixa isso claro. Até quando não crerá em mim? O problema nunca foi liderança. O problema foi fé. Eles viram mar vermelho abrir, maná cair do céu, água sair da rocha, coluna de fogo e nuvem. Mas milagres não sustentam fé quando o coração não quer confiar. Isso é profundo. Milagre não gera fé permanente. Relacionamento gera. Será Moisés, o intercessor. Deus declara que poderia destruir o povo e começar tudo de novo com Moisés. Aqui temos um momento extraordinário. Moisés não aceita ser exaltado às custas da destruição do povo. Ele intercede. Ele apela ao caráter de Deus. Tu és longânimo e grande em misericórdia. Isso aponta para algo maior. Moisés aqui é uma sombra de Cristo. Intercede por um povo culpado. Apela à misericórdia. Assume posição entre juízo e condenação. 4. Perdão não anula consequência. Deus diz: Perdoei conforme a tua palavra. Mas em seguida declara: Eles não entrarão na terra. Aqui está uma das maiores lições espirituais. Perdão remove condenação eterna, mas não remove todas as consequências temporais. A geração que saiu do Egito morreria no deserto, não por falta de promessa, mas por falta de fé. 5 cada dia 1 ano, 40 dias espionando, 40 anos peregrinando. O tempo da incredulidade virou o tempo da disciplina. Isso nos ensina algo sério. Quando resistimos à vontade de Deus, prolongamos processos desnecessários. O que poderia ser conquista, vira deserto. 6 A rebeldia final. Depois de ouvir o juízo, o povo decide subir mesmo assim. Agora querem obedecer. Mas já era tarde. Antes não quiseram subir quando Deus mandou. Depois quiseram subir quando Deus disse não. Obediência fora do tempo também é desobediência. Resultado: derrota. 7 O contraste. Calebe e Josué. Deus destaca Calebe. Nele houve outro espírito. Não era força. Não era posição. Era espírito diferente. Eles não negaram os gigantes. Eles confiaram em Deus acima dos gigantes. Essa é a diferença. A grande verdade do capítulo. Números 14 ensina que incredulidade é pecado grave. Fé não é emoção, é decisão. Promessas exigem confiança. Deus é misericordioso, mas é justo. Aplicação para nós. Quantas vezes Deus nos chama para avançar e escolhemos segurança ao invés de promessa? Escolhemos medo ao invés de fé? E o mais sério, quantas vezes queremos obedecer depois que o momento já passou? Frase-chave do capítulo. Quem teme os gigantes perde a promessa. Quem teme a Deus vence os gigantes. Se você chegou até aqui, eu quero de verdade te agradecer. Porque ler a Bíblia inteira não é para curiosos. É para quem tem fome. É para quem quer crescer. É para quem decidiu não viver uma fé superficial. Hoje nós vimos um povo que escolheu o medo, mas você escolheu permanecer. Isso já diz muito.
Talvez você esteja vivendo um deserto. Talvez esteja diante de um gigante. Talvez esteja cansado. Mas o fato de você estar aqui, ouvindo, aprendendo, buscando, significa que existe dentro de você um espírito diferente. Como Caleb, como Josué. E é esse espírito que nos sustenta até o fim. Eu oro para que este projeto não seja apenas um cronograma de leitura, mas um divisor de águas na sua vida espiritual. Que você não apenas conheça a Bíblia, mas que a palavra molde seu caráter. Confronte seus medos, fortaleça sua fé e aprofunde seu relacionamento com Deus. Se este conteúdo tem falado com você, permaneça. Volte amanhã, convide alguém para caminhar junto e inscreva-se se ainda não é inscrito. Porque esse não é um projeto de um mês, é um projeto de transformação. Nós estamos lendo a Bíblia inteira, capítulo por capítulo, sem atalhos, sem superficialidade. E você faz parte disso. Nos vemos no próximo dia. Que Deus fortaleça sua fé e renove sua coragem.